Paz, Senhor, a todos. We greet you all in the name of Jesus. Mais um domingo aqui em casa Once again, another online sermon for Sunday. e estamos juntos pensando em vós. And we are together thinking of you, and we are happy to be here. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor esta manhã e vamos ouvir a palavra de Deus, And we are going to praise the name of the Lord, and we're going to hear God's word this morning, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele está conosco. Amém. because we know that our God is with us. Ele é um grande Deus, é um Deus todo-poderoso He's a great God, He's an all-powerful God, e certamente Ele está aqui conosco. A palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele aí está. and certainly He is here with us, because the word of God says where 2 or 3 are gathered in His name, He is there with them. Amém. Então vamos entregar este culto nas mãos de Deus. So we just want to hand this online sermon into the hands of God. Pai, nós te agradecemos por estes momentos na tua presença, Senhor. Father God, we just want to thank you for these moments in your presence. Sabemos, Pai, que estamos juntos We know that we are together, e, Pai, esta manhã, Pai, tu vais mover através do teu Espírito Santo. and we know that you're going to move through your Holy Spirit. Entrego a Sandra na tua presença, I just want to hand Sandra over to you, como ela vai transmitir a tua palavra. how she is sharing your word today, E, Pai, que esta palavra possa penetrar os corações. and that this word can penetrate in every single Te heart. peço isto em nome de Jesus. And we ask all this in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. We praise the Lord. E nós estamos contentes de estar aqui. And we are so glad, we rejoice that we are here together. Aqui na África do Sul é lindo dia, não está chovendo, o sol está brilhando. Here in South Africa, it's a wonderful day. It's not raining. It's nice and sunny outside. Então o nosso espírito já regozija muito com isso. Therefore, our spirit rejoice with that. Então a palavra que nós temos para hoje, que é da parte de Deus, So the word that we have today, which is part from God, eu durante esta semana estava falando com uma amiga minha, a pastora Izira, so this week I was speaking with a friend of mine, Pastor Zira, e nós estávamos comentando sobre alguns versículos sobre amor na palavra de Deus. and we just were sharing some verses in the Bible about love. E então Deus já começou a mover no meu espírito, So God started to move in my spirit, e eu já sabia que eu iria ter que transmitir esta palavra. and I already knew that I had to come with this word. E nós também confiamos que o tempo determinado de Deus é sempre o tempo certo. And we know that the right time of God is the time. E então, pois vamos falar isso na mensagem, alguém fez uma pergunta sobre a salvação. And we're going to speak about this morning. Someone asked a question about salvation. E então eu já sabia que a minha mensagem estava completa. So I already knew that my message was complete. O pastor Carlos ainda não me tinha pedido para compartilhar a palavra, Pastor Carlos hadn't asked me yet to share a word, mas eu já sabia que hoje eu iria transmitir a palavra. but today I already knew that I was going to bring the word. E quando ele me pediu, eu disse, tá, estou pronta. And when he asked, I said, yes, I'm ready to bring Amém. it. Amen. Então o Deus está aqui também para responder às perguntas que nós temos. So God is here this morning to answer those questions that we ask. Então, o mês de fevereiro, claramente, todo mundo fala sobre o amor. So the month, obviously, of February, everyone speaks about love. E na palavra de Deus fala-se muito sobre o amor. And in the Word of God, there's much to be spoken about love. Praticamente, em verdade, podemos dizer que a palavra de Deus é baseada no amor. Basically, we can say that the Word of God is based on love. O Evangelho é baseado no amor. The Gospel is based on love. Tudo que Deus fez por cada de nós é baseado no amor. Everything that God did for each one of us is based on love. E nós lemos em 1 João 4, versículo 18, And we read in 1 John chapter 4, verse 18, 18.
que nós amamos a Deus that we love God. porque Ele nos amou Why? primeiro. Because He loved us first. Amém. Amen. O mundo celebra o amor, The world celebrates love, mas o amor do mundo não tem nada comparado com o amor de but Deus. the love of the world has got nothing compared to the love of God. O amor do mundo The love of the world, é o amor que a carne ama. it's something that the flesh loves. Não é o amor que tem a ver com o Espírito de It's Deus. not the love that's got to do with the Spirit of God. E o que é o amor da carne? And what is the love of the flesh? Nós vamos ler em 1 João, So we're going to read in 1 John capítulo 2, chapter 2, versículos 15 e 16, que dá-nos uma referência bem prática sobre o que é o amor do mundo. So 1 John 2, verse 15 to 16, and it gives us a detail on what love is. O amor do mundo. Yeah, the love of the world. Amém. Então, 1 João, So 1 John, capítulo 2, versículos 15 e 16, que diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. so it says, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Versículo 16: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Então, o amor de Deus é bem contrário. So we can see that the love of God is totally the opposite. O amor que o mundo oferece The love that the world offers, é um amor passageiro it's a love that is passed by. e é algo que é egoísta. And it's something that is Selfish. yeah. Tem a ver com os desejos da própria pessoa It's got to do with the desires of the actual person, e não com o seu próximo. and nothing to do with your neighbor. O amor de Deus é bem contrário. The love of God is obviously totally the opposite. Primeiro lugar, porque já lemos no princípio que Deus amou a nós primeiro. Firstly, because right in the beginning we read that God loved us first. Sem nós conhecermos a Deus, Without us knowing God, sem nós sabermos nada de Deus, without us knowing anything about God, Ele já nos amava. He already loved us. E nós podemos ler em Jeremias capítulo 1, versículo 5, não é preciso abrir, And we can read in Jeremiah chapter 1 verse 5 que a palavra de Deus nos diz that the word of God tells us, que antes que fomos formados no ventre, before you and I were formed in the mother's womb, Ele já nos conhecia. He already knew us. Então os irmãos percebem que nós ainda não conhecíamos a Deus, mas Ele já nos conhecia. You can understand here from this passage that we didn't even know God, but He knew us. Antes que nós nascêssemos, Before we were born, nós ainda não o conhecíamos, we didn't even know Him, mas Deus já nos conhecia. but God already knew us. E conforme o versículo em Jeremias diz que Ele já nos tinha santificado And like Jeremiah said, He has already sanctified us. e nos tinha separado, And He has separated us porque Ele nos já amava. because He loves us. Glória ao nome do Glory Senhor. to God. Em Amen. toda a palavra que nós lemos, In the whole word of God that we read, o amor de Deus não é algo que é egoísta. the love of God is not something that is selfish. O amor de Deus não é algo que se guarda, It's not something that we keep, mas é algo que é compartilhado. but it's something that we share. Tem a ver com o dar It's got to do with the giving e entregar and to give it, para a bênção do nosso próximo. to be a blessing for those that are close by, for our neighbors.
para o levantamento do nosso próximo, to encouragement, to lift those close to us, para o bem-estar do nosso próximo. to have goodness to those that are close to us. Então, convém aqui, não tem nada a ver com nós sermos egoístas, So we can see it's got nothing to do with us to be selfish, mas nós entregamos. Isso é que é o verdadeiro amor. but it's something we give, and that is the true love, Para que a outra pessoa seja so abençoada that the other person may be blessed e enriquecida. and be reached. Vou fazer agora uma pergunta I'm just going to ask a question, e vamos ver algo bem interessante aqui na palavra de Deus. and we're going to see something very interesting in the Word of God. Eu li uma mensagem vamos dizer, eu li uma pergunta que uma pessoa fez esta semana. I read a question that someone asked someone this week, E a pergunta era o seguinte: and the question was, se eu somente pudesse if I only could, ter vislumbre if I could only get a glimpse ou gosto or a taste do preço of the price que foi pago pela minha salvação. that was paid for my salvation. Certamente, quando nós lemos acerca do amor de Deus na palavra, Certainly, as we read about God's love in His Word, muitos de nós já temos imaginando essa exata pergunta many of us are imagining that same question ou essa mesma frase. or the same Feito, phrase. Qual foi o preço? Se eu simplesmente pudesse ter vislumbre do preço que foi pago pela minha salvação. What is the price if I could only have a glimpse, hallelujah, or a taste of the price that was paid for us? Mas a resposta é bem simples. But the answer is very simple. Tem a ver que o amor It's got to do with the love. não é pelas obras que nós fazemos. The love is not with the works that we do. As obras não têm nada a ver com o amor. Amen. Vou corrigir. As obras não são nada sem o amor. I mean, the works is nothing, or it has no value without love. E Deus não se agrada somente com as muitas obras que nós podemos fazer, And God's not just pleased of all the works that we do se não tem amor. if it hasn't got love. Amor é a base e a fundação do Evangelho. You see, love is the base and the foundation of the gospel. Tendo isto em mente, Having this in mind, qual foi o preço what was the price que foi pago pela minha e a tua salvação? that was paid for yours and my salvation? Qual é o gosto What is the taste ou vislumbre or the glimpse que eu possa ter? that I can have? Para receber esta resposta To receive this question, or this answer, temos que analisar o seguinte: we have to analyze something. aonde na palavra de Deus Where in the Word of God foi primeiro mencionado a palavra amar? where was the first time or the first word love that came through in the Word of God? E isso está escrito em Gênesis capítulo 22, And that was right in the beginning in Genesis chapter 22, right? versículo 2. And verse 2. E vamos notar uma coisa muito, muito interessante aqui. And we're going to note something very, very interesting here. Gênesis capítulo 22, versículo 2, So Genesis chapter 22, verse 2, que diz assim: it says this. e disse, e Deus estava aqui falando com Abraão, And God was speaking here with Abraham. e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Then God said, take your only son, Isaac, whom you love, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moira e oferece-o ali em holocausto sobre das montanhas que eu te direi. and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on the mountain I will show you. Toma agora o teu único filho, Take your son, your only son, Isaac, a quem tu amas, Isaac, whom
you love. É interessante que em toda a palavra de Deus, It's interesting that in the whole Word of God, o primeiro versículo que é falado a palavra amar foi neste. the first word or the first ever place in the Bible with the word love, this is the place. E agora eu quero comparar esse versículo com o versículo que está em João 3,16. So now I want to take this verse and compare it to another verse in John 3,16, que todos conhecem, mas vamos ler. John 3:16, the very well-known verse in the Bible. Let's go there, John 3:16. Amen. Porque Deus amou o mundo de tal maneira For the Lord so loved the world que deu o seu Filho unigênito, that he gave his one and only Son, para que todo aquele que nele crê that whoever believes in him não pereça, shall not perish, mas tenha a vida but eterna. have eternal life. Hallelujah. O que é a diferença entre estes dois versículos? What is the difference between these two verses? Não há muita diferença. There is no much difference here. A única diferença vem pouquinho mais além The only difference comes a little bit later. em Gênesis capítulo 22, In Genesis chapter 22, onde Abraão então põe Isaac sobre o altar where Abraham puts Isaac on top of the altar, e quando ele levanta a mão, and when he lifts up his hand, Deus, o anjo de Deus o para e diz, and the angel of God stops and says, que diz no versículo 12, which says in verse 12, não estendas a tua mão sobre o moço do not stretch your hand on the boy, e não lhe faças nada, and don't do anything to him, porque agora eu sei que temes a Deus, because now I know that you that you fear that you me, fear me. That's right. e não me negaste o teu único filho. And you haven't denied your only Son. Amém? Amen. E então a diferença aqui é que Deus deu o seu filho. So the only difference here is that God gave his only Son. Deus ofereceu o seu filho, Jesus Cristo. God offered his Son, Jesus Christ. E isso é a única diferença entre este versículo de João 3,16 e este versículo entre Gênesis 22, capítulo 2. And that's the only difference between John and chapter John, in John and in Genesis. Deus ofereceu o seu único filho pela humanidade, God offered his only Son for humanity, mesmo não merecendo esse sacrifício. even not deserving that sacrifice. E esse sacrifício não foi feito só para aquelas pessoas, And that sacrifice was not only made for those people then, mas foi feita para em toda altura. but it was made for every area, every time, long time. E este sacrifício que Deus fez é válido para Hallelujah. sempre. And this sacrifice that he did is valued for all time. E para todos aqueles que ainda vão nascer no futuro, glória a and Deus. for all those that are still going to be born in the future, praise God. Foi feito para todos que nele crescem It was done for everyone that believes e o receberem and receive, e pudessem receber a salvação e a vida eterna com and Deus. they could receive salvation and eternal life with God. E que pudessem depois ser chamados filhos e filhas de And then they Deus. could be called sons and daughters of God. Hallelujah. Glorificado seja o nome Praise do the Senhor. Lord. Aleluia. Como lemos e vemos aqui, As we read and we saw here, então Abraão therefore Abraham teve o gosto e o vislumbro had a taste and a glimpse daquilo que
o preço que iria ser pago por ele. of the price that was going to be paid for him. Nós lemos na palavra de We Deus read in the Word of God, que quando foi a crucificação, when it was the crucifixion, nós lemos em detalhe sobre isto no Novo we Testamento, read in detail of this in the New Testament, que a crucificação não foi somente uma obra que foi feita, that the crucifixion wasn't just a matter of works that was done, mas essa obra foi feita por causa de amor, but that works was done because of love. de um amor infinito da parte de It Deus was an infinite love apart from God para a sua criação, for His creation, para o ser humano. for the human being. Jesus também o fez em obediência And Jesus also did this in obedience a Deus, to God, mas também porque ele tinha um amor infinito but because He had an infinite love por o seu Pai e por nós. for His Father and for us. Foi tão profundo esse amor This love was so profound que no meio desta crucificação, that in the middle of this crucifixion, no meio desta grande dor que ele estava in the middle passando, of this great pain that He was suffering, ele orou ao Pai e disse: He prayed to God the Father and said, perdoa-lhes, forgive them, porque eles não sabem o que for they fazem. do not know what they do. Aleluia. Aleluia. Jesus ainda vendo eles fazendo pouco e duvidando, Even though Jesus was looking at them and they were mocking Him and denying Him, ele mesmo assim disse a Deus. even so He told God the Father, Ele ainda intercedeu por He nós still interceded for us. e disse: perdoa-lhes, And He said, forgive them, porque eles não Hallelujah. sabem o que fazem. for they do not know what they Que do. amor profundo, What profound love is que this? amor infinito What infinite love is this? nestas palavras de In Jesus. these words of Jesus Christ. Na cruz do Calvário, On the cross of Calvary, ladrão que também foi crucificado com Jesus. there was a thief that was crucified with the Lord. Ele disse: realmente tu és o Messias. He said, in actual fact, you are the Messiah. E na cruz do Calvário, And in the cross of Calvary, Jesus olhou para ele e respondeu: Jesus looked at this man and responded. ainda hoje estarás He comigo said, no paraíso. even today you will be with me in paradise. O amor de Deus é tão profundo You see, the love of God is so profound que mesmo à última da hora, that even in the last moment of your life, Ele ainda nos ama para nos salvar. He still loves us to save us. Aleluia! Praise Louvado God. seja o nome do Senhor. Amen. Louvado seja o nome do Senhor. Praise the Lord. Aquele ladrão não teve tempo de arrepender-se de todos os seus pecados. That thief didn't have time to repent of all his sins. Ele não teve tempo de fazer boas obras para He Deus. didn't have time to do good works for the Lord. Mas porque ele naquele momento creu. But because in that moment he just believed. E Jesus viu o verdadeiro arrependimento no seu coração. And Jesus saw the true repentance in his heart. Isso foi que chega. That was enough. Jesus o Hallelujah. salvou. He saved him. E disse: hoje ainda estarás comigo no And he paraíso. said, even today you will be with me in paradise. Aleluia, Praise louvado the seja o Lord. nome do Senhor. Praise the Lord. A salvação eterna não é como o amor deste mundo. Eternal salvation, it's not like the love of this world. E também não faz-se comparança com as provas, And you can't compare it to trials, as dificuldades, the difficulties, as tempestades the storms que passamos nesta terra. that we pass in this earth. Porque essas coisas são Because passageiras. those things are temporary, Mas a salvação but salvation é algo que é eterno. is eternal. Não é algo que é It's passageiro. not something that is a pass-by. Para a glória e honra do For nosso the Deus. glory and honor of our God. E lendo Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 14, And reading Genesis capítulo 22, 22, verse 1 to 14. nós não vamos ler agora, vocês podem ler em casa. We're not going to read it, but please read it at home. Nós lemos várias semelhantes com o que aconteceu com Isaac e Abraão. We're going to read a lot of similarities between Isaac and Abraham.
Desde o dia que Deus deu a instrução a Abraão since the day that God gave Abraham instructions para levar a Isaac to take Isaac para ser sacrificado, to be sacrificed, e desde esse dia até o dia que ele chegou ao lugar que Deus lhe tinha mandado, so since the time that he told him until the time that he arrived on that day to sacrifice him, foram 3 dias. it was 3 days. Ao terceiro dia, On the third day, Abraão e Isaac chegaram ao lugar designado. Abraham and Isaac reached their destiny. Então nós vemos aqui mais uma vez como Deus estava guiando este episódio So we can see how God was directing this episode, para aquilo que iria acontecer no futuro. that something was for the things that were going to happen in the future. E no versículo 7 e 8 nós lemos And in verse 7 and 8 we read da grande fé de Abraão. of the great faith of Abraham. Porque Isaac pede ao seu pai, mas aonde está o cordeiro que temos que sacrificar? Because Isaac asks his father Abraham, but where is the lamb that we have to sacrifice? E o seu pai Abraão responde: His father responds, Deus proverá para si o cordeiro. God will provide. Hallelujah. Amém. Deus Amém. proverá para si o cordeiro. God will provide for you the lamb. Aleluia. Praise E the isto Lord. aqui simbolicamente nos diz And this, in its symbol, represents que nós não precisamos de sacrificar. that we don't need to sacrifice. Abraão não precisou de sacrificar o seu filho, Abraham didn't have to sacrifice his son. mas que Deus ia sacrificar o seu único filho But por God nós. would sacrifice his only son for us. O grande amor de Deus por nós. Great love for us. Porque Deus tinha o sacrifício perfeito já preparado para Because nós. God already had the perfect sacrifice ready for us. Glória a Deus. Glory to God. E quando Deus falou And when God spoke para Abraão esta tarefa, to Abraham this task, este sacrifício que Abraão fizesse para ele, this sacrifice that he would do for him, isto era contra a natureza de Deus. this was contrary to the nature of God. E Abraão sabia disso. And Abraham knew that. Porque um dos mandamentos que Deus nos deu, Because one of the commandments that God gave us, não matarás. you shall not kill. Então, Abraão sabia que Deus pedindo a ele para sacrificar Isaac e matar Isaac era contra o mandamento que Deus tinha dado. So Abraham knew that the commandment that God had given him to sacrifice Isaac was contrary to what the law was. E a palavra de Deus também diz que Deus não é homem para mentir. And the word of God says that God is not man that he should lie. Então Abraão tinha fé. So Abraham had faith. Ele conhecia o seu Deus. He knew his God. E ele sabia que nesta tarefa que Deus estava lhe dando, And he knew in this task that God had given him, ele sabia que Deus ia oferecer uma solução. he knew that God would he would come up with a solution. Ele não ia deixar que Isaac fizesse algo que era contra a lei de Deus. He knew that he would not do something that would be contrary to the law of God. Abraão já tendo muitas experiências com Deus, Abraham knew that he had a lot of experience with God. ele sabia He knew. que Deus estava no He controle. knew that God was in control. E ele sabia que Deus ia providenciar aquilo que fosse And necessário. he knew that God would provide whatever was necessary to be E Deus provided. requer de nós essa mesma fé. And God requires that same faith from you and I. Aleluia, Hallelujah. louvado Praise seja o God. grande nome do Amen. Senhor. Amen. Deus tinha prometido a Abraão que lhe daria um filho. God had promised Abraham that he would give him a son. E Deus sabia disso e tinha fé. And Abraham knew that and he had faith. Que Deus não ia quebrar a sua That promessa. God would not break his A promise. promessa que Deus fez a Abraão. The promise that God had given to Abraham. E ele nem ia exigir que Abraão fizesse algo ao contrário. And he would not require that Abraham would do something that's opposite. Então, por isso, Abraão disse que Deus provará para
sim, o Cordeiro. Therefore, that's why Abraham said he knew that God would provide a lamb. Ele não estava duvidando de Deus. He did not Doubt. doubt. Amen. Deus opera o bem para aqueles que o amam. God operates the good to those who love him. Amém? Hallelujah. A situação sendo difícil, The situation was difficult, mas ele sabia e nós sabemos but he knew and we know. que Deus opera tudo God operates all para o bem daqueles que o amam. for those that love him. Hallelujah. Queres ter um gosto Do you want to have a taste ou um vislumbre or a glimpse do preço da tua salvação? of the price of your salvation? Pede a Deus Ask God que Ele te ponha em ti that he puts in you, um coração conforme o coração de that he Deus. puts a heart in you as a heart of God. Vamos abrir aqui em Atos. Let's open in Acts. Atos está no Novo Testamento. Acts is in the New Testament. Atos capítulo 13, So Acts chapter 13, versículos 22. verse 22. E quando foi retirado, After removing, lhes levantou como rei Davi, he made David their king. ao qual também deu testemunho e disse: God testified concerning him. Achei a Davi, I have found David, filho de Jesse, son of Jesse, varão a man conforme o meu coração, after my own heart. que executará toda a minha He vontade. will do everything I want him to do. Sure. Então, para ter um gosto To have a taste e um vislumbre and a glimpse pela salvação que foi paga por ti, of the salvation that was paid for you, peça a Deus ask God que Ele deposita em ti that he deposits in you um coração a heart conforme o coração de Deus. as the heart of God. Você então vai entender o amor, Then you'll understand the love. o amor infinito da parte de You'll Deus, understand the infinite love of God que não tem reservas, that has no reserves, que não tem egoísmo, it's not jealous, mas que é gratuito but it's free. e que vem da profundidade do coração de And Deus it comes from the deep heart of God, para todos nós, all of us. que nem poupou o seu único That he filho. didn't even save his only son. Imagina se você fosse Abraão Imagine if you were Abraham e Deus te disse: and God told you, dá-me o teu filho, give me your son, dá-me a tua filha, give me your daughter, dá-me a tua esposa, give me your wife, ou dá-me a coisa mais que tu valorizas mais na vida. or give me The the thing. thing that has the most value in your life E sacrificar para mim. and sacrifice it to me. Isso não é fácil. That's not easy. Mas tendo um coração But having a heart conforme o coração de Deus, as the heart of God, nós vemos we see que quando nós estamos sacrificando algo, when we are sacrificing something, não é aquela coisa, it's not that thing, mas vem do amor do coração but it comes from the love of the heart para o melhor da outra pessoa. for the good of the other person. Porque foi isso o que Jesus fez. Because it was that what Jesus did. Ele se deu na cruz do Calvário He rendered himself to the cross of Calvary para ti for you e por mim. and for me. Não pelo bem dele, Not for his good, mas para o nosso bem. but for our good. Para o nosso bem-estar. So we can be at peace. Para a nossa salvação eterna que iríamos For receber. our salvation, eternal salvation that we would receive. Aí está o vislumbre Hallelujah. That is where is the glimpse e o gosto do preço da nossa and salvação. the taste of the price of our salvation. E para terminar, vamos ler em 1 Coríntios, And just to end off, let's read in 1 Corinthians. Hallelujah. versículo 13. Verse 13. 1 Coríntios, capítulo 13,
1 Corinthians chapter 13 versículo 4, and verse 4. e que diz assim: a caridade, em outras palavras, o amor, Love é sofredora, is patient. é benigna. Love is kind. O amor não é invejosa. It does not envy. O amor não trata com leviandade. It does not boast. Não se ensoberbe-se. It's not proud. Não se porta com indecência. It does not dishonor others. Verse 5. Não busca os seus interesses. It's not self-seeking. Não se irrita. It's not easily angered. Não suspeita mal. It keeps no record of wrongs. Versículo 6. Não folga com injustiça, Love does not delight in evil, mas folga com a verdade. but rejoices with truth. Versículo 7. Tudo sofre, It always protects, tudo crê, always trusts, tudo espera, always hopes, tudo suporta. always perseveres. Versículo 8. O amor nunca falha. Love never fails. Amém. Aleluia. Praise God. Então aqui nós terminamos a nossa palavra hoje do Senhor para cada um de So we vocês. just end the word of God here this morning. E que vocês possam então com mais profundidade e ler em casa, em seu tempo, Gênesis capítulo 22. And I encourage you to read Genesis 22 at home, Versículos 1 a 14. to 1 to 14. E depois lendo o João 3,16. And then read John 3:16. E depois no fim lendo 1 Coríntios And finally reading 1 Corinthians capítulo 13, chapter 13, do versículo 4 a 8. verse 4 to 8. Para você entender a profundidade do amor de So Deus. that you understand the profound love of God. E lembre-se que Deus lhe ama. And always remember that God loves you. Nada pode se separar do amor de Deus. Nothing can be separated from the love of God. Nem um pecado maior que você já pudesse ter cometido na vida. Not even the greatest sin that you may have committed. Deus o ama. God loves you. Por quê? Why? Porque Ele amou a si primeiro. Because He loved you first. Então você pode entregar o seu coração. So you can give Him your heart. E Deus vai fazer a sua vida uma vida diferente. And He's going to change your life differently. Vai te dar He's esperança. going to give you hope. E vais ter uma experiência And you're going to have this experience do amor tão profundo of the God's profound love por ti, for you. que você em outro lugar You in another place, nunca vai poder you experimentar. will never experience this. Que Deus vos The abençoe. Lord bless you. Que Deus vos The guarde. Lord keep you. Que vocês possam ter um dia abençoado. That you may have a wonderful day. E tendo sempre em mente And always have in mind que Deus te ama. that God loves you. Pai Santo, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra. Father, we just thank you for your word. Senhor, nós te agradecemos que esta palavra te chega ao encontro de cada pessoa We pray that this word reaches every person's heart. e que cada pessoa possa ter um gosto, And that every person may have a taste, um a vislumbre glimpse do teu grande amor por your- cada um. of your great love for each one of us. Que cada pessoa possa entender That each person may understand que nada os pode separar de ti. that nothing can separate us from you, Lord. Que eles possam entender That they may understand que tu os amas that you love them sem reservas nenhumas. without reserves. Senhor, dá a cada um Lord, give everyone o desejo a de desire ter um coração conforme o teu. to have a heart like yours. Senhor, abençoa a vida de cada um. Pray that you bless everyone's life. Se alguém que está passando por dificuldades, Anyone that's passing through difficulties, seja lá o que for, whatever it is, Lord, Senhor, que eles possam se lembrar that they may remember que são coisas there are temporárias, temporary things, mas que a sua salvação em ti é eterna. but the salvation in you is eternal. Que o teu amor os suporte, Senhor, That your love may support them durante estes tempos in difíceis these trials or tough times que estão passando. that we are passing. Obrigado por o teu grande e infinito amor. Thank you for your great and infinite love. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém. Amen. Hallelujah.
Que o Senhor vos abençoe. God bless you. Que vocês possam ter lindo dia hoje. That you may have a beautiful and wonderful day. Amém. Amen.